O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou a queixa-crime apresentada pela médica Mayra Pinheiro contra o senador Omar Aziz. A ex-secretária do Ministério da Saúde denunciou o ex-presidente da CPI da Covid-19 pelos crimes de calúnia, difamação, injúria e violência psicológica por acusações e críticas feitas durante seu depoimento no colegiado. Em sua decisão, Toffoli disse que as palavras ditas por Aziz a Mayra foram duras, mas estão cobertas na imunidade parlamentar. Mayra Pinheiro ainda tem duas ações direcionadas ao Omar Aziz na Suprema Corte. Uma sob responsabilidade de Carmen Lúcia e a outra de Ricardo Lewandowski. Daqui a pouquinho a gente comenta. Antes, mais um convite aqui para que você participe da nossa enquete de hoje. Segue no ar a pergunta lá no portal da Jovem Pan. Dá tempo ainda da sua participação. A pergunta hoje é a seguinte: na sua opinião, o Congresso deveria aprovar as propostas sobre ICMS dos combustíveis? Sim ou não? É a nossa enquete dessa quarta-feira, que continua no ar lá para você no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli, queremos ouvi-lo, Augusto. Bom, o ex-ministro Marco Aurélio dizia que processo não tem capa, né? Só tem. Lá no Supremo eles nem lenho que tá nos autos. Eles olham quem é contra o deputado bolsonarista Daniel Silveira, pode prender. Que é o que faz o ministro Alexandre de Moraes com o apoio permanente, infalível dos seus colegas, né, da maioria. Agora, quando é o Aziz, né, que é um sujeito que tem uma capivara aí respeitável, né, se meteu em casos de pedofilia, escapou por pouco, né, casos de corrupção da pesada, prenderam irmão, mulher, só ele ficou solto. Quando é o Aziz, aí ele está coberto pelas imunidades parlamentares. E o Daniel Silveira? Por que o Toffoli não protestou? Porque a Mayra pode, né? Ela não pode, né, processar alguém que está com essa proteção constitucional. Só se ela fizer isso, pegando alguém ligado ao governo. Aí pode. Gafiuza. Exato, foi a ressurreição da imunidade parlamentar. A gente achou até que tinha sido revogada, mas ela reaparece em defesa de Omar Aziz. Omar Aziz que protagonizou aquele show de barbaridade, de brutalidade, de boçalidade contra aquelas vítimas, aquelas presas que eles levavam para lá. Difamaram todo mundo, médicas, empresários, barbarizaram todo mundo, disseram que iam, enfim, atacar e atacaram. Esta médica, por exemplo, teve os seus sigilos particulares quebrados, os sigilos ficaram sob a guarda do Senado Federal, que vazou vergonhosamente para essa imprensa que é cúmplice dessa porcariada toda também. Força Renan, força Aziz. É nesse estado de coisas que a gente está. E essa médica, ela foi, de fato, aviltada, assim como a doutora Anísia Yamaguchi, foram desrespeitadas flagrantemente. O Omar Aziz chegou a dizer para a Anísia Yamaguchi que não queria ouvir mais a voz dela, que aquela vozinha dela era uma coisa de dissimulação. E ela ainda respondia, mas é porque eu atendo assim os meus pacientes, ela é uma oncologista. Ela tem uma maneira de tratar com pacientes graves, e ele não quis nem saber, ele passou por cima disso, protagonizou ali um ambiente de várzea no Senado Federal, que ninguém contrastou, o presidente Rodrigo Pacheco não contrastou, essa imprensa achou tudo ótimo, esses eram os guardiões da vida e da ética. E agora, evidentemente, o Dias Toffoli ressuscita a imunidade parlamentar para proteger, né, o Omar Aziz dessa situação. A minha pergunta como cidadão comum é a seguinte: está liberado, não é isso? Está liberada a boçalidade, está liberado usar a imunidade parlamentar para distratar uma médica ao vivo na cara de todo mundo, e também acredito que nas outras demandas da doutora Mayra tem a questão do sigilo, né, que o Supremo Tribunal Federal era quem outorgava ao Senado a proteção desse sigilo. Nenhum guardião protegeu, o sigilo foi vazado para a imprensa e ficou por isso mesmo. Então é isso, é um território
onde alguns são mais iguais do que outros perante a lei e a gente nem sabe mais qual é a lei que está vigorando nesses casos. 1 minuto e meio, Ana. Isso, não tem muito mais a acrescentar, Vitor. Ele disse as palavras duras, mas protegidas pela imunidade parlamentar, e o Fiuza foi certeiro nisso. Ressuscitaram a tal imunidade parlamentar que foi absolutamente destruída, estuprada, esfaqueada, esquartejada, em casos aí de políticos que pertencem à ala político-ideológica do presidente Jair Bolsonaro. E agora vem o Dias Toffoli proteger Omar Aziz. Omar Aziz, ou seja, é o sistema protegendo o sistema, e é por isso que precisam passar um projeto sob caráter de urgência, não é mesmo, senhor Arthur Lira, na Câmara, para calar as pessoas. PL 2630, estão falando demais, vamos censurar, vamos colocar mordaça nesse povo, esse povo chato, os chamados imbecis, não é mesmo, o senhor Alexandre de Moraes? Os imbecis estão falando demais. Só para finalizar, Omar Aziz estará nas cédulas esse ano, Amazonas. Omar Aziz estará, o nome dele estará nas cédulas esse ano. Podemos começar por aí, expurgando esse tipo de personagem do nosso cenário político e da nossa vida no Congresso. 1 minuto e meio, Zé. Ao não aceitar a reclamação da doutora Mayra, nem mesmo para abrir processo, o ministro Dias Toffoli, evidentemente, está jogando de lado um direito que ela tem de reclamar, e é a única maneira de reparação de um dano que eu considero muito grave. Não se faz guerra só com tiros de canhão, com baioneta e com fuzil. Existe uma guerra muito dura de comunicação. E não se faz também um massacre, uma agressão, só com tapas, socos e pontapés. A doutora Mayra, sofreu agressões fortíssimas, foi cancelada na internet, viu o seu profissionalismo ser questionado de uma maneira vil, foi humilhada no plenário de uma comissão parlamentar de inquérito, e ela tem todo o direito de questionar, inclusive faltou entre os itens apontados por ela, né, o abuso de autoridade. Um presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, ele é imbuído de poderes muito grandes, quase somando legislativo e executivo. Ele tem atributos ali de delegados de polícia, poder de investigação, de mandar prender. E quanto mais é o poder, maior a responsabilidade. E é exatamente isso que a doutora Mayra cobrou ao Supremo Tribunal Federal, esta responsabilização, porque ela foi, sim, agredida e foi humilhada num local em que se considera Casa do Povo, Congresso Nacional. Esta comissão parlamentar de inquérito da Covid, isto ficará marcado como ponto negativo da história do Congresso Nacional.